Fala, galera do bem! E é isso! Ele é coreógrafo, dançarino, professor e criou uma arte capaz de atravessar fronteiras. Senhoras e senhores, com vocês, Vinícius. Do Rio de Janeiro para o mundo. Com raízes brasileiras, nasceu um artista que faz da dança uma linguagem sem fronteiras. Ele conquistou palcos, construiu pontes culturais e vem deixando sua marca em cada passo, em cada movimento. Coreógrafo, dançarino, professor, criador de experiências que atravessam o corpo, a mente e a alma. Hoje, o Papo no Set está em festa. E não poderia ser diferente. Vinícius, seja muito bem-vindo a esse episódio especial do Papo no Set. Você não imagina o prazer em ter você aqui. Olá, Lud, olá toda a galera. É um prazer todo meu poder estar aqui participando do seu programa. Muito obrigado pelo convite. Tem uma coisa muito curiosa, você é conhecido somente por Vinícius, sem sobrenome, sem absolutamente mais nada. Conta pra gente como é que surgiu isso aí. A questão toda é o seguinte, como eu moro já, como você muito bem falou, há 33 anos na Alemanha, as pessoas lá geralmente elas são chamadas pelo sobrenome. Quando você não é conhecido, não tem intimidade, as pessoas te chamam pelo sobrenome. E eu nunca me senti chamado pelo meu sobrenome, embora eu adore meu sobrenome, nada contra. Mas quando a pessoa quer falar comigo, quer falar com o Vinícius. Então, eu pensei assim, como eu posso dar esse jeitinho brasileiro, mesmo dentro das todas as normas, regras alemães? Até porque lá na Alemanha você tem a possibilidade de, comprovando que você é artista, você, no caso, registrar o seu nome artístico. E foi neste momento que eu falei, agora é a hora de eu colocar de uma forma bem oficial meu nome Vinícius como artista, eu posso assinar contratos, meus cartões de banco são todos com Vinícius. E aí ficou o Vinícius, então todo mundo me chama Senhor Vinícius, joia, tudo bem, mas sem sobrenome. Que bacana. Você tem uma trajetória muito sólida, né, que começou no Rio de Janeiro muito cedo e depois migrou para os palcos aí do mundo todo. Conta pra gente aí como é que foi esse início e como é que foi esse processo, né, que desembocou nessa migração da qual a gente vai falar mais pausadamente, mais detalhadamente lá na frente. É uma história bem longa, mas que eu vou tentar resumir de uma melhor forma que possível. Eu sou uma pessoa que desde pequeno eu não conhecia a palavra cosmopolita. E um garoto de 12, 13, 15 anos, tendo o desejo de conhecer cultura diferente, se sentir neste mundo como um ser presente, um ser interessado em outras culturas, na sua própria cultura, mas unindo outras culturas para poder entender um pouquinho melhor quem somos nós, pessoas. Então, eu sempre senti esse desejo de voar. Eu sou um pássaro, embora seja taurino, de horóscopo. Barato. Mas eu adoro voar. Embora eu sempre goste de saber onde estou em casa. Então, para mim, foi essa possibilidade de querer ir para um outro lugar, onde se falasse um pouco mais de cultura, a raiz, um pouco das raízes dos seres humanos, que é a Europa. A Europa, no caso, é esse mundo antigo. Muitas pessoas não gostam, porque é um mundo antigo. Mas é o berço da cultura, não tem como negar. Não tem como negar. Então, o meu desejo de encontrar essa ponte foi muito grande. Até mesmo para poder me encontrar. Porque, embora seja um carioca, eu adoro coisas de frio, eu adoro o inverno, eu adoro neve, eu adoro casacos, esse tipo de coisa, não tem nenhum problema com isso. Então, nesse caminho, eu comecei a aprender alemão. A minha querida, amada, estimada professora, duas professoras tive, que me deram esse empurrão, que foi a Vera Becker, que era do Rio de Janeiro, na verdade ela vem do sul do Brasil, mas morava no Rio de Janeiro, e a Jenny Kellner, que era uma austríaca de Salzburgo, e que morava no Rio de Janeiro e foi minha professora também. E através dela e dos conhecimentos dela, dos contatos dela com a própria filha, que é uma amiga minha também, que mora na Alemanha, eu consegui fazer essa ponte para a Alemanha. Fui primeiro para poder, no caso, realizar o meu sonho de sair do Brasil e sentir-se morar sozinho num outro país, num outro idioma, sem minha família, era realmente aquilo que eu imaginava. Até então você não tinha saído do Brasil para nada. Imagina, eu só fazia algumas viagens por aqui mesmo no Rio de Janeiro e tudo mais, um pouquinho fora do Rio de Janeiro, mas assim, ir para fora e passar um tempo longo, longe da minha família e dos meus amigos, foi uma coisa muito louca, porque assim, é uma coisa você imaginar, e uma outra coisa você viver. Claro. E o interessante foi que quando eu cheguei na Alemanha, desembarquei, eu cheguei em Frankfurt, fui buscado por uma família alemã que eu tinha recebido no Rio de Janeiro, porque eu fui guia de turismo no Rio de Janeiro durante 3 anos, foi minha primeira profissão, na verdade. Gente, tem mais essa, ele foi guia de turismo também.
Comecei porque eu amo pessoas, eu amo ser humano, eu adoro história. E aí, essa família foi me buscar no aeroporto em Frankfurt, me levou até uma estação de trem, de onde eu fui para Düsseldorf, onde estava o namorado desta filha da minha professora, que queria me receber. Ao entrar nesse trem e fazer essa viagem de Frankfurt para Düsseldorf, o trem vai beirando o Rio Reno, que é uma, é uma trajetória assim, uma trajetória, se chama até inclusive a Rota Romântica na Alemanha, tinha conhecido aqui no Brasil como Rota Romântica. E aí eu saí, senti assim, tinha a impressão que estava regressando à casa. Olha que coisa louca, não tem nenhum familiar alemão, nada a ver com a Alemanha, chegar, colocar os pés lá e você se sentir em casa, mesmo tudo sendo tão diferente. E aí eu falei assim, gente, que coisa estranha, será que é só uma impressão ou é isso mesmo? E aí nesses 33 anos, cada dia foi a comprovação de que eu cheguei na minha segunda terra. A minha primeira de origem no Brasil e a segunda de escolha, a Alemanha. Mas por que essa escolha? Por que a Alemanha? A Alemanha, assim, muitas pessoas, de repente, até, enquanto carioca, é até um paradoxo. Total. Por quê? Eu prezo muito, aprecio muito a clareza no ser, no falar, no estar, estrutura, disciplina, pontualidade. E acho que o equilíbrio dessa espontaneidade do carioca, do brasileiro, de uma forma geral, com essas regras, estruturas, eu acho que torna a gente um cidadão mais completo, mais redondinho. Mais ligado, mais antenado, né, com as necessidades. Exatamente. Houve alguma dificuldade com relação à barreira linguística? Como é que foi isso para você? Como eu falei anteriormente, eu comecei a fazer o curso de alemão aqui no Rio de Janeiro, no Brasil. Fiz 3 anos. Sendo que, geralmente é assim, né? A gente até pensa que a gente fala alguma coisa, mas quando a gente chega naquele país, que você começa a ter que falar com as pessoas, pensar... Dá um vazio mental. Menino. E o interessante é que o alemão, ele tem toda uma outra estrutura gramatical, linguística. Eu já tinha aprendido outros idiomas, já tinha uma facilidade boa de falar outros idiomas, mas o alemão foi assim muito louco, porque imagine você que o alemão você tem a chamada inversão. Então, posso falar para você assim, Luge, amanhã de manhã, eu gostaria que amanhã de manhã você, com o seu terno maravilhoso, às 7 horas para minha casa venha. Então você coloca o verbo lá no final. Então, de acordo com o que você deseja falar, você monta a frase e o verbo vem lá no final. E você, como um novo iniciante no idioma, você vai prestando atenção em cada palavra. Aí quando chega na palavra, no último verbo, no verbo, para você entender o que é, você já esqueceu o que foi falado anteriormente. É uma coisa meio mestre Yoda, né? A gente tem que se situar. E me conta uma coisa, em que momento você percebeu que a dança não seria assim um sonho de criança, não seria uma coisa efêmera na tua vida, que seria meio de vida, que seria realização, que seria a tua profissão? Assim, a minha vida é assim, muito louca, muito positivamente falando. Eu sou muito grato realmente ao universo, porque eu tinha 2 grandes sonhos no Brasil. Um era sair do Brasil e tentar encontrar um lugar onde eu poderia me sentir em casa. E o outro é minha realização profissional. E o meu desejo sempre foi a arte. A dança, em primeiro plano, e a escrita, porque eu escrevo poesias também. Então, imagine você que com 3 meses na Alemanha, estava na plataforma de uma estação de trem, em Essen, cidade de Essen, e eu escutei 2 pessoas falando português. Era uma brasileira e um alemão. E eu, como sempre fui muito comunicativo, e no linguajar popular, cara de pau... Rio de Janeiro dá esse aval. Dá esse... Eu cheguei, me apresentei, e aí começamos a conversar, um papo muito gostoso. E aí vai, conversa, vem, a menina me perguntou, você dança? Eu falei assim, olha, eu nasci no samba, minha família vem do samba, então eu aprendi desde pequena a sambar e tudo mais, e comecei a fazer alguns cursos de tipo assim, jazz, teatro amador e tudo mais, mas não sou profissional. Ela falou assim, rapaz, que bacana, eu faço parte de um grupo de samba, somos 9 meninas brasileiras, um menino alemão e um menino na época iugoslavo, antiga Iugoslávia, né? E ter você, um negão desse, sambando, vai ser assim, um top. É o que tá faltando. Tá faltando. Eu pensei, opa, pra ontem, eu vou lá. Ela me fez o convite, eu fui participar, eu fui ver o ensaio, adorei. Elas me perguntaram se eu gostaria de participar. Eu comecei a fazer os ensaios. Assim, em poucos meses, eu já estava fazendo parte do grupo e me apresentando. Totalmente Então, tipo assim, com 5 meses de Alemanha, eu já estava subindo ao palco. Que era o que eu mais quis dizer. Não subir ao palco, mas fazer dança.
e já subi no palco e sendo aplaudido. Então, assim, eu fiquei já assim, sem palavras. Como é que isso é possível? Em tão pouco, curto espaço de tempo, eu já estou realizando 2 grandes sonhos da minha vida. E como é que ficou a questão da família que ficou no Brasil? Como é que ficou o coração aí nesse particular? É aí que eu te conto, aí eu vou e volto na história, né? Porque, tipo assim, eu sempre fui muito... Assim, às vezes, de repente, não sei como é que as pessoas vão entender isso, mas eu sempre fui muito alemão, sem saber que eu era alemão. No sentido, assim, de que eu já vinha me preparando desde pequeno. No momento que eu soube que eu tinha esse desejo, assim, como pode ser, sem um poder tão grande, um desejo tão grande, que para mim era claro que esse dia iria chegar. Então, quando eu tenho uma impressão que é uma coisa clara, que eu vou conseguir, eu quero fazer, eu já começo a me preparar desde hoje. Mesmo sem saber quando que isso vai acontecer. Então, eu passei a minha juventude de 14, 15 anos até os 21, quando eu saí daqui do Brasil, me preparando psicologicamente para que, quando esse dia chegasse, eu sentisse, mas de uma forma menos impactante. Então, quando eu viajei, peguei o avião, com um olho chorado de tristeza, eu sabia que eu estava indo sem volta, não como residente, como visitante, sim. Por outro lado, chorando de alegria, porque eu achava que eu estaria iniciando a realização de um grande sonho meu. Então, assim, eu nunca senti saudade de voltar para o Brasil. Eu sentia, assim, uma leve saudade dos meus pais, mas uma leve saudade, assim, muito positiva, muito saudável, de você não ter aquelas pessoas que, às vezes, você no Brasil, por exemplo, você mora aqui em Brasília, você pode ter parentes no Rio de Janeiro, até mesmo na própria Brasília, Sim. e você não vê regularmente. Aí você passa um ano sem ver uma pessoa, um parente, um amigo, dentro da própria cidade. Ainda mais hoje em dia, né? Com essa coisa de rede social, Exato. de telefone, de celular e tal. As pessoas não se Exato. procuram mais, né? Então, essa questão geográfica, essa distância geográfica, faz a gente psicologicamente achar que há mais tempo. Mas, na verdade, não é mais tempo. Mesmo que tenha essa distância geográfica. Porque o que faz realmente você sentir ou não é muito mais como você, no caso, está psicologicamente atrelado, entrelaçado com as pessoas. E você sabendo lidar com isso de uma forma muito positiva e saudável, a saudade é algo muito gostoso. Mas existe uma coisa, me corrija se eu estiver errado. Por favor. A gente sai preparado, como você mesmo falou, você teve 7 anos para se preparar psicologicamente para toda essa mudança, né, e tal. Mas, no fundo, bate um medo absurdo de alguma coisa não dar certo, né? Como é que funcionou isso para você? Porque a gente nunca sabe, a gente pode estar saindo daqui com um contrato assinado lá fora e a coisa, de repente, pode não ser aquilo que a gente está imaginando. Como é que você trabalhou isso dentro de você? Porque é uma mudança absurda, Sim, né? Você não está mudando do Rio para São Paulo, né? Você está fazendo uma mudança de continente, né? Exatamente, eu acho que essa mudança me tornou muito mais forte, que foi a minha primeira grande mudança de vida, foi uma decisão de vida, para toda uma vida. E depois dessa decisão, e venho cada dia mais aprendendo, principalmente a gente que também é da arte, ou qualquer um, de qualquer área, assim, a forma que eu tenho para poder encarar esse tipo de coisa é o seguinte: eu não perco tempo me preocupando com medo. Eu me preocupo com o que eu preciso fazer para conseguir certas coisas. O frio na barriga dá, uau, coisa nova e tudo mais, é normal, é humano. Nossa, o dia que não der, tá tudo errado. Né? Aí dá aquele frio assim, caramba, como eu consegui fazer isso? Aí essa pergunta já responde a minha pergunta. Aí eu pergunto assim, o que eu preciso para conseguir realizar isso? Eu começo a me jogar nisso. E aí você não tem tempo para ter medo. Com certeza. Quando você vê a coisa aconteceu, ou está acontecendo. A tua linguagem da dança, ela é muito particular, ela é muito singular. Como é que você define isso aí, né? E quais foram as tuas influências para chegar onde você chegou? Aí é que eu digo, eu sou um brasileiro que, sem dúvida, acho que em tudo que eu faço tem muito do meu lado brasileiro, sem levar para o lado regional, folclórico, etc. Assim. Então, quer dizer, você de repente não reconhece de cara, eventualmente, na minha arte, o brasileirismo assim, porque eu uso outras formas. Mas aqui no Brasil, acho, por exemplo, tão bonitinho, orelhão. O brasileiro tem essa forma muito metafórica de ver as coisas, de sentir as coisas. Frescão, né? Frescão do Rio de Janeiro, né? Para quem assim, mora no Rio de Janeiro, para quem é carioca, sabe exatamente o que eu tô Vou pegar o falando. frescão, né? Deixa eu explicar, deixa eu contextualizar Por aqui. favor. O frescão, na verdade, são os ônibus, né, com ar-condicionado que começaram a circular, acho que na década de 70, 80, talvez, né? No final de 70 para 80, sem dúvida. Exato. E aí esses ônibus começaram a circular e aí
Rio de Janeiro, né, já viu, eles eram apelidados de frescão exatamente porque rodavam com ar-condicionado tinindo, né? Era maravilhoso, né? Tinha gente que entrava no ônibus só para dar uma voltinha para poder... Era absurdo. Não, é exatamente isso. Então, você enquanto brasileiro, você aprende, seja na musicalidade, seja no andar. O andar do brasileiro é diferente por causa a temperatura. Então, você traz isso com você. E como eu sou um amante da poesia linguística, da poesia das imagens, da poesia das cores, da poesia da estética, então você vai ver isso também no meu trabalho. Então, eu uso esse lado meu, dessa poesia, para compor muitos dos meus trabalhos. E aí segue, naturalmente, por exemplo, a parte da dança. Assim, eu não sabia que a área da dança que eu mais amo, que se tornou o meu ganha-pão, que é a dança-teatro. Então, quando eu fui para a Alemanha, eu estava trabalhando num bar como garçom, foi o meu primeiro trabalho na Alemanha, e aí tinha uma colega minha, garçonete também, conversando, falamos sobre dança. Ah, você também dança? Dança? Aí ela falou assim, venha conhecer a minha escola de dança, onde eu estou. A nossa professora faz dança-teatro. Aí eu falei, dança-teatro? Que é isso? Ah, vai lá, passa por lá, porque é difícil até de explicar. Uhum. Eu fui lá. Quando eu cheguei e vi aquela pessoa maravilhosa, que é a Mariana Falacino, que hoje não está mais entre nós, eu falei assim, é isso que eu sempre buscava. Porque eu amo sambar, não tem como. Mas assim, a forma de eu me expressar de uma forma bem ilimitada, indiferente de tendência de você olhar assim, é samba, é jazz, é balé, o que é dança-teatro. Uhum. A dança-teatro, ela vem do movimento cotidiano até as mais complicadas técnicas da dança. Então eu posso trabalhar com uma criança que não tem nenhuma técnica de dança, com um senhor que nunca se movimentou. Eu posso trabalhar com os dois, dando as técnicas de dança-teatro, e eles podem fazer uma apresentação muito maravilhosa. E quando eu vi isso, aí eu comecei a procurar o que é isso, dança-teatro. Aí eu cheguei naturalmente a Pina Bausch, que é a mãe da dança-teatro. Depois eu fui para outros coreógrafos, outras formas de dança. Naturalmente que na formação, como pedagogo de dança, você vai conhecendo tendências de várias áreas artísticas, aí você vai conhecer um trabalho de outro mais, você vai lendo, vai aprendendo, e você vai se inspirando, você vai aprendendo com outros colegas de trabalho, né? Sem contar que você vai começando a mesclar também outras áreas dentro do teu próprio trabalho, Exato. Que é a iluminação, né, cenografia, enfim, você vai trazendo todos os elementos da dramaturgia mesmo, né, para dentro do teu trabalho. Isso é maravilhoso, né? Dramaturgia. Aproveita esse gancho para te perguntar uma coisa bem pessoal. Opa! Quem são os ídolos do Vinícius? Os ídolos? Vamos começar pelos ídolos na dança. Olha, tem várias pessoas. Naturalmente que o que foi e para mim vai continuar sendo é Pina Bausch, como eu falei, mencionei anteriormente. Tem o Rudolf Laban, que ele trouxe a técnica até mesmo para pessoas que não sabem dançar, que não tinham essa intimidade com a dança, mas através da técnica dele, esse entendimento de como levar pessoas que não vêm da dança para a dança, e aqueles que são da dança, ter ainda uma visão mais espacial, mais simples, no sentido assim, simples no entendimento, para que você possa aplicar, exercitar e conseguir chegar até lá. Acho o trabalho da Deborah Coker, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, fantástico. Uma outra linha acrobática, de muita força, muita energia. O trabalho Corpo, o grupo Corpo brasileiro também, assim, fantástico. Tem muita gente. Tem um... deixa eu ver qual é o nome dele. Ele é britânico. De repente, daqui a pouco eu me lembro, porque os nomes são muito ruins. Quando você lembra, eu vou mencionar algumas pessoas que você falou em Rudolf. Laban? Exatamente. Laban. No Rudolf eu já fui no outro extremo. Eu já fui lá no Rudolf Nureyev e fui no Mikhail Baryshnikov. Que são duas vertentes, na verdade, assim, que me agradam extremamente, né, por técnica, por história, por carreira, enfim. Principalmente o Baryshnikov, porque ele traz um outro elemento. O Baryshnikov é ator também, né, fez muita coisa, né, no cinema e tal. E isso me agrada muito, né? Os artistas que, como nós, né? A gente se mete em todas as áreas ali, né? E não sabe se faz bem ou não, mas a gente faz. A gente vai tentando. Vai aprendendo, né? Isso aí. Mas são dois artistas geniais, né? Que foram reconhecidos, né? E foram, né, institucionalizados dentro da dança, mas que não se detiveram ali, né? Eles ampliaram bastante esse horizonte deles, e isso é maravilhoso, né?
Para você é importante isso? O artista está sempre estudando, está sempre buscando, está sempre se renovando? Sempre. Assim, eu já começo, até estava conversando há pouco tempo lá no nosso ensaio, aqui em Brasília, que a minha intenção de fazer dança não é pelo o simples dançar. Antes disso, é uma coisa muito importante para mim. Eu acho que, ao meu ver, na minha mera humilde compreensão, eu acho que a arte ela tem a função de sensibilizar e sensibilizar a sensibilidade humana. Uhum. Ou seja, de dar, como médico, potencializar isso aí, né? Como médico ele tem a função de tomar conta da saúde humana, a saúde corporal, a saúde mental, a gente tem essa função de trazer essa saúde emocional, a saúde intelectual, a saúde de reflexão, a saúde de movimentação, a saúde de humanidade. Então, eu, por exemplo, como eu tenho essa compreensão e entendimento da dança, eu utilizo a dança exatamente, para levar isso aos meus participantes. Então, quando a gente faz um espetáculo de dança, como estamos fazendo agora aqui em Brasília, eu sempre falo, o que o público vê, ele pensa que é o bolo, mas na verdade é a cereja do bolo. Porque o bolo somos nós durante o processo de criação. É maravilhoso. Isso eu queria muito que o público tivesse acesso, né, a esse processo, né, para entender, primeiro, as dores, né, porque as pessoas acham que tudo é delicioso, tudo é o glamour puro e tal, e não é, não é, está longe disso, na verdade. Mas é bacana, porque é uma coisa que a gente guarda para nós, né? E eu queria saber de ti o seguinte, o que você busca, na verdade, quando você pisa no palco? Você busca mais dar ou mais receber? Eu acho que é muito mais dar. Quer dizer, o meu dar, ele é automaticamente um receber. Porque, tipo assim, eu sempre falo que subir ao palco não é, assim, seja eu, enquanto dançarino, subindo ao palco, ou vendo um produto meu, junto com toda a minha equipe, no palco, o palco é um lugar muito sagrado. Como qualquer lugar de trabalho, ele é sagrado. Sem dúvida. Escritório, é uma praça qualquer lugar de trabalho é sagrado. Assim como a arte é um sacerdócio, né? Não é isso? É o nosso tempo, claro. Né? Então, se eu vou para o palco, eu quero ter alguma coisa para compartilhar. Não é a intenção de ir para poder ser louvado, aclamado. Não é essa a intenção. Isso é uma consequência, se for o caso, se alguém gostar. Se não gostar também, tá tudo bem também. Tá joia, né? As pessoas têm que ter o direito de não gostar. Então, quando eu vou ao palco, seja eu pessoalmente ou com o meu trabalho, a primeira coisa que eu tento é levar uma mensagem às pessoas, tocar o coração das pessoas. Porque no momento que eu tenho a possibilidade de estar no palco, já é um grande presente. Então, já estou sendo agraciado por estar no palco. Então, já estou ganhando, já automaticamente. E ter a possibilidade de contribuir, de compartilhar, é um segundo presente. E o terceiro presente é receber o aplauso quando realmente chega a algum lugar aquilo que a gente faz. Então, na verdade, você está ganhando todo o tempo enquanto artista. Eu acho que só a energia que você recebe por estar ali, naquele espaço sagrado, acho que já é o maior pagamento, né, que todo artista pode ter. Né? Você está em Brasília agora, né, com o projeto Momentos. Eu queria que você falasse disso para a gente. Esse projeto não começou agora, esse projeto já tem uma estrada, esse projeto já tem um histórico muito bacana, e eu queria que você colocasse para a gente aqui como foi que começou tudo isso, em que pé está essa coisa toda, e que falasse para a gente assim, para a gente se apaixonar, como eu sei que você é apaixonado também. Com prazer. Você me fez anteriormente uma pergunta que eu respondi parcialmente, que no caso foi como é que você vê essa questão do artista estar sempre estudando, aprendendo, etc. Isso. E hoje, quando eu vejo a minha posição dentro não só como da dança, mas dentro da área, eu notei que eu tenho uma tendência muito grande de ser um diretor artístico. Então, eu faço direção artística, além da coreográfica. Por isso, também, eu geralmente assino sempre como diretor artístico e coreográfico, que são duas áreas que me encantam muito. O que eu quero dizer com isso é que, no decorrer da minha carreira, eu fui tendo, de uma forma particular, a necessidade de aprender mais, e aprender mais não só sobre a dança, mas como todo o grupo dramatúrgico. Então, você tem que entender um pouquinho de luz.
Você fala, você faz luz? Não, não faço luz. Mas durante o meu estudo, eu tentei aprender um pouco sobre luz, para poder eu ter uma linguagem com os meus iluminadores e dizer, eu gostaria de ir para esse lado assim, assim. Vinícius, tá bom assim? Eu posso dizer, tá bom, mas eu gostaria mais assim, assim, por favor, porque eu gostaria de conseguir aquela atmosfera. Figurino, eu estudei também etnologia europeia e estudei um pouco da moda, a moda da arte da moda, dos egípcios até hoje em dia, para poder entender que tipo de cor, que tipo de tecido, que tipo de corte, tipo faz sentido para as minhas próprias produções. Entende? Mas eu vou te cortar um pouquinho aqui para fazer uma observação. Eu concordo exatamente com o que você falou, só que tem muito de talento em cima de tudo isso. Por que eu te digo isso? Eu já vi iluminadores maravilhosos acabarem com uma produção por falta de talento. Eu já vi figurinos medonhos assinados por figurinistas bambambãs e tal. Então eu acho que o fato de você saber o que você quer e de você ter estudado para isso é o grande diferencial, entendeu? Não bastaria só você entender o que você está fazendo. Você tem que saber o que você quer. E esse saber é muito interessante, porque esse saber ele é muito mais... ele tem uma gama de conhecimento e uma gama de intuição. Porque, tipo assim, até depois da resposta posteriormente ao que é o Momentos, eu aprendi que cada um de nós é um mundo de conhecimento. Então, quando eu monto uma equipe de trabalho, eu gosto de deixar cada um na sua área artística totalmente independente. Então, se vamos falar sobre um tema, eu converso com o meu figurinista, por exemplo, minha figurinista, e falo assim, eu gostaria de ir para essa direção, assim, 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 tal. E deixa a pessoa totalmente à vontade. Aí essa pessoa começa a criar a sua própria ideia, dentro daquele empurrão que eu dei. Aí ela vai apresentar alguma coisa. E aí, com essa minha intuição e com esse meu conhecimento, eu vou dizer para ele, ótimo, eu vou dizer, menos isso, mais aquilo. Aí eu vou orientar. Não sou eu que vou criar, eu vou eventualmente co-criar ou dar um direcionamento para que essa pessoa, esse artista, ele tenha essa autossuficiência. Mas se eu não tivesse uma noção tanto de conhecimento e também de intuição para onde a coisa deve ir, o que o figurinista fizer e me dizer, tá pronto, eu iria dizer, tá, obrigado, pronto. De repente vai ser uma coisa que não combine com aquilo que o espetáculo é. Então, essa necessidade de um artista estar sempre se adaptando, se instruindo, aprendendo em diferentes áreas, é uma coisa muito importante. E quando você chega nessa posição de direção artística, você tem que, no mínimo, ter um pequeno conhecimento de várias áreas para você poder conduzir toda a sua equipe. Senão a coisa desanda. É o exercício da observação mesmo, né? Exatamente. Momentos, conta para mim. E aí, cara, assim, eu já fiz várias... Assim, o meu início foi como todo mundo faz, de você, no caso, fazer um edital, conseguir patrocínios, montar a produção, fazer apresentações. O que é patrocínio? É uma coisa... Patrocínio é uma palavra mágica que nem todo mundo conhece. Ah, tá. Porque nem todo mundo tem esse direito de receber essa grande dádiva na vida. Nossa Senhora. Puxa, que palavra mágica, né? Mas, enfim, não vou nem estar indo nessa seara, porque... É bom, não, melhor não. Então, eu fiz todo esse caminho que a gente costuma fazer. Quando chegou um certo tempo, como eu sempre colaborei com vários artistas de várias áreas, eu falei assim, pô, bacana, legal, mas eu não quero isso. Inclusive, até tinha recebido perguntas, tipo assim, você tem vontade de ter uma escola de dança? Você tem uma escola de dança, Vinícius? Você é coreógrafo e tal, tem uma companhia de dança? Eu disse, não, e nem é a minha intenção de ter uma escola de dança, companhia de dança. Não, porque, tipo assim, primeiro, como eu falei anteriormente, eu sou um pássaro. Eu gosto de estar hoje aqui, amanhã estar em outro lugar e tudo mais. E o meu negócio é ir para esses lugares e motivar, fomentar a cultura local. Então, eu falei assim, gente, eu preciso construir uma plataforma onde as pessoas, através da arte, possam se conhecer, trocar, fazer trocas, aprender uns com os outros e exercitar 3 pilares que são importantes no momento, que é a coletividade, a reciprocidade e a horizontalidade. Eu acho que são 3 elementos muito básicos para qualquer sociedade, se ela quer crescer de uma forma saudável. Perfeito. E quando você conhece o seu potencial e entende que mesmo com o seu potencial você não está sozinho, nem pode viver sozinho, aí você começa a entender que você precisa do outro. E aí quando você começa a fazer uma coisa eu com o outro, é o algo coletivo. E não é uma dependência, né, Vini? É complemento. É complemento. Né? Isso é bacana. Exatamente, é um complemento. E quando você tem a horizontalidade, porque, tipo assim, cada um vai saber o seu papel, a sua função,
dentro de um todo, mas mesmo assim sabendo que eu não sou figurinista, mas eu posso falar assim, mas será que de repente um fiozinho aqui a mais ou a menos ficaria interessante? Ter essa possibilidade de conversar e outra pessoa dizer, nossa, interessante, vou ver como é que fica, Claro. vou experimentar. Maravilha. Mas aqui quem faz é outra pessoa, não sou eu, Uhum. né? Assim, então são esses 3 pilares. Aí eu comecei a ver que eu queria montar uma outra plataforma, um outro entendimento de como fazer arte, entender arte. E foi em Viena, em 2011, na Universidade de Viena, onde eu lecionava. Então eu falei para o chefe do Instituto de Esporte, falei assim, eu gostaria de implementar um novo tipo de curso. Aí ele, o que é isso, Vinícius? O que você deseja? Aí eu expliquei para ele o conceito. Ele falou assim, olha, o conceito é fantástico. Agora o trabalho fica contigo. Eu te ofereço aqui toda a infraestrutura, sala de dança, administração, tudo pode acontecer aqui dentro. Agora o contato com as universidades, academias, institutos, com os outros parceiros. Carpintaria da coisa, né? Exatamente. Toda essa conexão, essa rede de contatos, isso eu deixo contigo. Você está disposto a fazer? Eu sei que trabalho nunca foi um problema para mim. Sempre trabalhei muito na minha vida, então não vai ser por causa disso que eu vou deixar. Vamos lá. Cara, você imagina que eu conseguia unir entidades em Viena, como a Universidade de Viena, Universidade de Esporte, Universidade de Arte, Academia de Arte, teatros, institutos de arte, pessoas que nunca teriam se falado um com o outro, porque eu cheguei lá, bati na porta, com a minha capacidade de comunicação, ou seja, cara de pau. Então. Consegui oferecê-los a possibilidade de eles oferecer aos seus próprios alunos participantes a virem participar do projeto. E aí eu consegui colocar no palco, em 3 finais de semana, um espetáculo que se chamou, foi minha reverência, minha homenagem à cidade de Viena, que em alemão significa Wien, die Stadt des Kommens, Gehens und ewigen Bleibens. A legenda está aqui embaixo. Sacou? Tá, galera? Absolutamente não. Traduzindo, Wien é, em alemão, Viena. Viena, a cidade do chegar, partir ou ficar eternamente. Cara, que lindo. Porque Viena sempre foi, há milênios, um centro de cultura, de arte, de encontros, de comércio, Sim. sabe? Assim. Então muitas pessoas achavam que iam chegar, ia passar rapidamente e ficaram mais tempo. Outras ficaram eternamente. Enfim. Então eu montei esse espetáculo e foi assim absurdo o que aconteceu. Porque a concepção também, entre vários pontos, é construir num tempo recorde um espetáculo, uma residência, na qual o resultado você apresente a um público, dentro de uns conceitos profissionais, no teatro, iluminação, com sonorização, música ao vivo, etc. e tal. E aí eu consegui mostrar que, mesmo com pessoas com pouca ou com muito conhecimento, a gente consegue, num curto espaço de tempo, construir um espetáculo e colocar num palco. Isso foi o tchan. Depois disso, eu fui vendo que esse conceito seria possível ser implantado em outras cidades. Aí eu fui para Innsbruck, onde também eu leciono na Universidade de Innsbruck, que é também na Áustria, e fiz a mesma coisa. Só que aí não foram com 3 finais de semana, foi com um final de semana. Sexta, sábado e domingo. Uma coisa mais compacta. Uhum. A coisa funcionou. 2015, cheguei no Rio de Janeiro, no Centro Coreográfico da cidade do Rio de Janeiro, através do convite do Gil Santos, que foi e continua sendo o diretor executivo da casa e técnico da casa. E aí nasceu Momentos Rio de Janeiro. Então, nasceu 2011, Momentos Viena, depois 2013, Momentos Innsbruck, 2015, Momentos Rio de Janeiro, e depois que nasceu o Rio de Janeiro, cara, foi assim uma explosão. Aí vieram Curitiba, Brasília e São Paulo. Então, hoje são 4 cidades no Brasil, 2 cidades na Áustria e 2 na Alemanha. E aí você viu o que é Momentos? Momentos World acabou se tornando num centro artístico em nuvem. Muitas pessoas perguntam assim, mas o que é isso? É algo muito inovador. Inovador por quê? Porque geralmente você conhece o centro de dança, nós temos o centro espaço Renato Russo, por exemplo, onde nós já trabalhamos, temos o maior carinho pela casa. Então é um centro que tem toda a sua estrutura física, ele acontece tudo quanto é tipo de curso, de línguas, de idiomas, de dança, enfim. Nós criamos, já desde 2011, ou seja, muito antes da pandemia, uma infraestrutura digital, onde eu, da Alemanha, comecei a montar núcleos de coordenação em cada uma dessas cidades, de coordenadores e coordenadoras na área de dança, administração, vídeo,
etc e tal. A gente, na época, começava a falar pelo Skype. Você lembra do Skype? Não, não é do meu tempo. Ah, pois é, você é muito mais jovem que eu, exatamente, verdade. Desculpe. E com isso a gente ia montando nossos planejamento, organização, tudo de forma digital. E quando, dependendo do projeto, a gente fazia, então, presencial, como um projeto de dança. Vou lhe dar uma cutucada agora. Opa! Que vem Não coisa aí. seria este um modelo da escola de dança do Vinícius, que ele falou lá atrás, que não tem a menor ideia, o menor sonho, o menor desejo de implantar um dia? Exatamente. Eu não tinha exatamente isso. Assim, a gente, é o que eu falo para você, você sabe, mas o saber, ele tem uma base de conhecimento, outra base de intuição. Eu sabia que não era isso, aquele lugar fixo de ter uma escola de dança, até porque eu não vejo a dança separada das outras áreas artísticas. Eu vejo tudo uma grande panela, uma sopa muito gostosa, né? Então, hoje, olhando para trás, exatamente isso que eu me respondi. Eu falei assim, cara, era isso que eu sempre queria, só que não existia. Sim. Então, eu não sabia nem como comparar e buscar assim, entende? Então, nasceu o Centro Artístico em Nuvem, Momentos World. E aí temos em cada cidade, temos as filiais, que são Momentos Brasília, Momentos de Janeiro, Momentos Viena, etc. e tal. E aí tem o carro-chefe. Nós temos 8 áreas, 8 departamentos. Temos o carro-chefe, que é o departamento de performance, dança, teatro, que foi o que iniciou tudo. Aí temos o departamento de audiovisual, que pode fazer projetos independentemente do de dança. Bacana. Nós temos exposição de fotos, filmes, etc. e tal. Temos o departamento Connect Art, que foi na época da pandemia, nós falamos assim, como a gente pode estar em contato com as pessoas, já que uma vez que a gente não vai poder fazer os espetáculos nos teatros. Aí uma das coordenadoras teve a ideia, essa cara de fazer, tentar fazermos uma live também. E aí nós fizemos, como trabalhamos de forma coletiva e recíproca, lançamos na internet, no Instagram, a campanha como a nossa live pode ser chamada. Aí o nome Connect Art veio de uma participante que viu, se inscreveu, fez a sugestão. Nós escolhemos, entre várias sugestões, o nome Connect Art. Cara, que bacana. Aí começamos a ter esse departamento. Temos um departamento livro, books, né? Nós fazemos livros fotográficos. Temos o nosso livro de jubileu de 10 anos de Momentos, que foi em 2021. Temos academics, que é a parte acadêmica. Então, se estudantes, por exemplo, querem usar a plataforma Momentos para poder nos pesquisar, pode vir, ou usar as nossas técnicas, nosso conhecimento, a sua metodologia, para fazer outras pesquisas fora do Momentos e compartilhar isso com a gente. Então, nós temos várias áreas, e tudo isso feito, primeiramente, de forma digital. Entende? Assim, então, por isso que hoje eu digo assim, eu sou muito realizado e feliz por esse desenvolvimento e estar sempre, como você bem falou, observando, passo a passo, o que eu estou fazendo, como posso seguir. Que aí você vai vendo como as coisas vão se construindo, se materializando, se formando. Seja, é um projeto multiplataforma. Sim. Que não nasceu, né, com esse formato, mas que foi, né, evoluindo e foi chegando exatamente nisso que é hoje. Exatamente. Tantos palcos, você não saberia me dizer o número, né, preciso hoje, mas isso é ótimo. Tantas cidades, tantas culturas diferentes, tantas texturas diferentes. Sim. Como é que tudo isso moldou a tua cabeça para que você hoje pudesse pisar no palco com o projeto Momentos de uma forma tão plena, tão segura de si? Plena, entre aspas, né, porque você está vendo minha voz aqui. Eu não queria trazer essa questão porque eu achei que seria pessoal demais. Mas, assim, isso é uma demonstração de carinho gigante com o Papo no Set. A gente tem que clicar muito aqui no vídeo, a gente tem que mandar muito like, porque realmente ele veio por amor, gente, porque a voz ficou longe. Ficou em casa, com o teatro. Eu agradeço. Mas está aqui, a voz está aqui no Brasil. Não, tá claro. Assim, eu sou muito transparente nas coisas que eu faço, sabe? Ótimo. E assim, essa minha voz hoje aqui, ela nunca foi muito melhor que isso não, tá? Mas não é assim. Mas, enfim, isso faz parte também dessa questão do trabalho, né? Então, chegando aqui em Brasília, eu saí de uma produção do Rio de Janeiro, no Momentos Rio, cheguei aqui em Brasília com 35 graus, 37 graus, 10% de umidade no ar, ar-condicionado, que eu tenho alergia, né, e falando muito. Então, essa combinação não deu certo. Então, acabei ficando afônico. Ontem, eu tive que fazer vários tratamentos para poder conseguir ter um pouco de voz hoje, para poder, não podia perder essa oportunidade de estar aqui contigo, Poxa, de forma alguma. Amor. Claro. E, assim,
Qual foi a pergunta? Até esqueci. Ah, eu também esqueci. Não, na verdade, o que eu te perguntei? Como é que essa mistura de palcos, de pessoas, de texturas e tal, né, fundamentou, na verdade, né, acarpetou o palco para que você pudesse trazer o momento. O momento está na segunda edição em Brasília, é isso? Quarta, meu amigo. Quarta edição. Nós começamos em 2019 com O Fio da Meada. Em Brasília. Em Brasília. Tá. Depois tivemos Entre Tudo e Nada. Tivemos 5 Sentidos em 2022, logo assim, após a pandemia, que foi possível fazermos produções, os 5 Sentidos, que foi já tematicamente, se você for ver, tem toda uma história, que aí já um livro também a gente pode fazer, sobre como eu chego a cada tema. Então começamos aqui em Brasília, em 2019, com O Fio da Meada, depois estão 5 Sentidos, para eu poder falar depois da pandemia, o que é isso, como é que foi ficar sem contatos, né? Depois fomos para o Tudo e Nada, altamente metafísico, a produção foi fantástica. E agora estamos vindo com o tema pele, em 3 idiomas, como sempre. 3 idiomas, a saber? Assim, haut, skin, pele. Eu geralmente, os temas, eu sempre tento ver sempre em 3 idiomas, porque geralmente eu escolho um tema junto com o meu grupo de coordenação nacional e internacional. Eu sempre faço a escolha do tema, a sugestão de tema, e pergunto, galera, como é que é isso? O que vocês acham desse tema? O pessoal, acho legal, não acho legal, pode mudar uma coisa aqui, ali e tal, e a gente vai formando. Geralmente, eles nem contestam. Eu falo assim, que bacana, velho. Que deixa a gente completamente inseguro, né? Porque a gente tem o desejo, todo diretor, todo autor tem o desejo de ser contestado. A gente se alimenta disso, né? Da contestação. Exato. Porque daí a gente pode, né? Independente de qualquer coisa, ter certeza se é aquilo mesmo que a gente quer. Deixa eu levantar uma questão aqui sobre uma coisa que você falou e que me chamou a atenção. Eu produzi um espetáculo chamado Docilândia, o Maravilhoso Mundo dos Insetos, em 2020, ou seja, a gente começou a produção no início da pandemia e estreou logo depois, né? Como é que foi esse processo de você trabalhar durante o período de pandemia? Você estava em produção também nessa época? Sim. Assim, foi muito louco porque... Perdão. Em março de 2020 foi quando tudo começou, no sentido assim, tudo começou a ser parado. Eu estava com produção para fazer em Innsbruck, também na Áustria. Tinha produção em Münster, colocado no palco em Münster, uma produção, e estava terminando, fechei e ia para Innsbruck. E tinha já marcado para aqui, para o Brasil, que é geralmente a partir de junho, estou aqui no Brasil. E de repente a gente ficou paralisado. E agora? Bem, primeiro foi o choque, para entender o que estava acontecendo. Entender o que estava acontecendo, exatamente. Depois que a gente viu, assim a gente começou a entender o que estava acontecendo, aí passamos a ter quais são os cuidados. Esses são os cuidados, ok. Aí eu pensei, ficou claro para mim, ok, vamos ficar um bom tempo sem poder ir para o teatro. Eu sou uma pessoa que tem assim uma forma de ver as coisas, que eu pergunto assim, ok, como diz aquele ditado, quando fecha uma porta, abre-se 1000 e outras mais. Aí eu comecei a me perguntar, quem somos nós, Momentos, Words? Como que nós podemos fazer? O que nós podemos criar dentro dessa situação? Desse contexto, né? Desse contexto. Era um novo mundo, na verdade. Totalmente. Né? E aí que me deu conta de que, gente, olha só, trabalhar online, a gente já trabalha desde 2011. Então, até aí, não é nada diferente. Agora, o que a gente pode ainda construir dentro dessas possibilidades? Mas era um online, na verdade, que se houvesse a necessidade do offline, né, do presencial, era perfeitamente possível. Durante a pandemia, não. Eu me lembro que os primeiros ensaios que nós fizemos desse musical que eu montei, eu tinha atores espalhados no mundo inteiro, a gente fez pelo Zoom. Exatamente. Aí você está batendo o texto ali, de repente dizia assim, não sei o que, peraí que fulano caiu aqui, tem que esperar ele voltar. Que doideira isso, cara. Nessa doideira. E assim, eu decidi categoricamente não trabalhar com a dança em termos dança-dançada, ou seja, no Zoom, fazendo aulas de dança, ensaiando, porque assim, a forma que eu trabalho, eu achei o seguinte, que essa parte dessa época de pandemia iria passar, sabe? Todo mundo. 1 ano, 2 anos, no máximo, né? Iria passar. Então eu tinha que me segurar e procurar outros caminhos, preciso ver outras coisas para as quais eu nunca tinha tido tempo, ou menos tempo. Porque eu preciso estar no estúdio, com toda a minha equipe, dançarinos, músicos, etc. e tal, para criar. Aí eu falei assim, então vou fazer uma outra coisa. 2020. 2021, o Momentos completou 10 anos. Eu falei assim, gente, que tal a gente começar agora um projeto de livro de jubileu?
contando como nós chegamos até aqui. Aí, conversei com toda a equipe de coordenação, eles acharam a ideia e começamos a fazer todo o projeto de como seria o livro e como seria a palavra mágica. Qual é? Com P? Eu tenho até medo. Aquela patrocínio. É uma palavra que eu desconheço, não faz parte. Depois eu vou te contar os bastidores, a palavra mágica. Começamos a Eu não ver. posso reclamar, não, galera. Não posso. Eu também acho. Eu tô falando, você não, puxa. eu tenho grandes parceiros, grandes patrocinadores. Não é? Eu estou com 3 espetáculos agora em andamento. Né? Olha aí, olha aí. Que é uma coisa. Mas é sofrido, é puxado. É muito né? sofrido. É puxado. A gente tem que E vender. foi exatamente isso, né? Como que a gente pode, ainda em pandemia, realizar um projeto desse? A gente falou, vamos trabalhar em 2 linhas, 2 frentes. Uma é digital, que isso a gente consegue fazer, e a outra em imprimir o livro. Aí nós fizemos crowdfunding, nós fizemos, tocamos, batemos na porta de várias firmas, etc. e tal, para conseguirmos esse dinheiro para construir esse livro. Bem, assim, nós conseguimos realizar o livro, apresentamos em 2022 o livro, foi o lançamento do livro. Começamos a fazer, já no final de 2021, no finalzinho da pandemia, fizemos um média-metragem que se chama Quintessência, que foi rodado em Paranasi. Agora, eu já tinha treinado. Na época você vai falar tão bem, eu te prometo. Eu não sei, então não posso nem te É uma ajudar. cidade em São Paulo. E no começo eu ficava quebrando a boca para poder falar. Depois eu falava tão bem, parecia até um Eu não vou nativo. te sacrificar, não. A gente vai botar aqui embaixo. Exatamente. Isso. E aí conseguimos, fomos nós coordenadores, com todo aquele cuidado referente à questão da pandemia, gravamos num final de semana cenas para montarmos o filme e através de um workshop online que nós fizemos, ensinando as pessoas a fazer vídeo com o celular em casa, fazer figurino, fazer luz e tudo mais. Fizemos um workshop de iluminação, de como usar celular para fazer filmagem. E eles nos mandaram as contribuições deles, nós adicionamos as nossas gravações, fizemos o filme em Quintessência. Enfim, foi coisa, nós produzimos muita coisa bacana. Então, assim, eu acho que essa era uma questão. coisa meio que assim, grito de sobrevivência, né? A gente precisava fazer para não pirar, né? Eu acho que é isso que faz parte do ser humano. Entende? O ser humano ele sempre vai ter a possibilidade de movimentação, seja corpórea ou seja intelectual. Uhum. E eu acho que a gente nunca pode ficar parado. Acho que a parada é a pior coisa que nós podemos fazer. É uma regressão sem sentir. Sim. Quando você dá passo para trás, você provavelmente está sendo ativamente parte desse processo. Quando você para, você está sendo passivo e você não nota que você está indo para trás. Uhum. Então vamos sempre andar para frente. Com certeza. Ou para os lados. Sem dúvida. Tantos palcos, tantas pessoas diferentes, tantas culturas diferentes. Uhum. O que te marcou mais em cada uma dessas culturas que você já visitou até agora? Como eu trabalho muito, uma das minhas matérias de pesquisa é o próprio ser humano, ou seja, as nossas emoções, o que nos move. Na verdade, até faço aqui entre aspas, porque no caso é uma frase da Pina Bausch, né? O que me move é o que move as pessoas interiormente e não os seus movimentos, porque os movimentos é uma consequência. E eu sigo essa mesma linha de pensamento, então eu tento fazer essa busca. E, inclusive, faço até um link. Houveram várias situações. São praticamente 15 anos só enquanto momentos, o Word. E eu faço um link para a razão de eu estar aqui esse ano no Brasil, que é o tema pele. Então, assim, uma das minhas participantes foi em 2023. Ela falou assim para mim, Vinícius, teria um tempinho para mim, para nós conversarmos? Assim, claro, a gente tem que terminar o ensaio, porque aí eu tenho um tempo para você. Terminamos o ensaio, eu falei para ela, olha, agora eu estou disponível, quer falar agora? Ah, claro. Aí ela chegou para mim e falou assim, Vinícius, como é que é essa questão de você ser uma pessoa de pele negra, estar na Europa, estar transitando entre vários mundos culturais, diplomáticos, etc e tal, aqui também no Brasil, etc e tal, teve problemas com isso, etc e tal. Aí eu falei uma coisa para ela que talvez viesse uma grande polêmica, mas para mim eu sou muito sincero, muito transparente. Eu falei para ela, olha, minha resposta pode até não te agradar, mas assim, o Vinícius, ele não se define pela cor de pele dele. Ele se define pelo estudo, pela capacidade, pelo trabalho, pelo caráter dele.
E a pele também é uma das questões. A minha origem familiar, a minha origem geográfica enquanto brasileiro, são componentes desse meu ser Vinícius. A Vinícius é esse mundo de coisas. Então, quando eu chego em qualquer lugar e falo com as pessoas, eu não vejo a cor de pele que elas têm. Eu vejo quem elas são enquanto pessoas com caráter. E espero que as pessoas me vejam da mesma forma. E aquelas que não veem também, está tudo bem também. É que deveria ser assim, na verdade, geral, né? Eu acho que enquanto existia essa necessidade de você rotular as coisas, porque é um filme negro, é um filme LGBT, é um filme... Enquanto houver essa necessidade de rotular, a gente vai estar dentro de caixinhas, né? Isso é uma briga milenar, uma briga que ainda vai longe, mas se a gente for parar para pensar, é um contrassenso absurdo. Não tinha que ter isso, né? A pessoa é o que ela é, não é o que a pele dela está mostrando, o que a cultura dela está mostrando, enfim. Mas isso é um desenvolvimento muito, até mesmo orgânico, enquanto seres humanos, porque hoje, para mim, no século XXI, nós estamos falando sobre os direitos humanos. Então, quando você fala sobre os direitos humanos, você engloba todas essas polêmicas, essas necessidades do ser humano, indiferente se é questão racial, religiosa ou, entende? A gente ir abolindo aos poucos. Não era mais para a gente estar falando sobre isso. Mas, sabe, eu acho que quanto mais nós falarmos de uma forma, indiferentemente, se você pode ser homem e falar sobre direitos femininos, claro. Porque devemos entender o que é isso. Sem dúvida. Né? E todos trabalhar humanos, exatamente. De qualquer coisa. Então, quando você começa a pensar em direitos humanos, vamos falar todos sobre tudo para que todos estejamos bem dentro da sociedade. E nós estamos indo para essa direção. E é nisso que eu trabalho, nesse tempo de trabalho artístico, e que eu prego muito. Estou falando sobre nós enquanto seres humanos, porque a pele é um órgão humano. Sim. Então, falarmos sobre pele, falamos sobre... O revestimento do ser humano. Exatamente. Claro. Então, automaticamente, estamos falando sobre nós, seres humanos. Da parte interna, o que transpassa por essa pele para dentro, como também para fora. E aí a gente fala sobre coisas assim. Entende? Uma coisa que eu observei, né, eu vou deixar até aqui na tela para vocês, a arte, né, do cartaz do projeto, ela não tem cor de pele. Você tem uma pele ali, mas você não tem a cor da pele. Isso é maravilhoso, isso é uma sacada genial, porque é isso. Foi um trabalho de louco. A pele não tem cor, cara. Um trabalho de louco, porque eu tenho, assim, aqui nesse momento, meu imenso obrigado ao Maciel Paludo, que é o nosso design gráfico. Ele faz todo o design gráfico do Momento Nacional e Internacional, então está tudo nas mãos dele. E por incrível que pareça, o pôster, a arte mais difícil de ter sido feita, foi exatamente essa. Imagino. Porque ela é tão direta. E é um conceito delicadíssimo. Exato. Né? E eu falei, Maciel, não é isso, eu não gostaria de apresentar pele. Não é isso, não estamos falando sobre a pele. Estamos falando sobre o que transpassa. Aí começamos a fazer pesquisas imensas. Até o momento eu falei assim, Maciel, eu penso muito mais na textura, muito mais nos poros, no que transpassa e tudo mais. Tipo assim, sabe, você tem uma visão de avião de cima da nossa caatinga, do sertão, do deserto, de ver aquilo tudo assim, as rachas assim. Aí, peraí. Aí buscou algumas imagens e falou assim, o que você acha disso aqui? Eu falei assim, ótimo. Eles começaram a deixar de uma forma bem, como se fala, assim, um pouco desconhecido, que não veja que seja, né? Porque no primeiro momento a gente não sabe se é terra, se é... Cara, isso foi maravilhoso, foi uma sacada incrível. E aí construímos essa imagem. Ele tá de parabéns, com certeza. Vini, olha só, muita gente tem curiosidade, eu também. É possível viver da dança? É uma pergunta que ela requer alguns esclarecimentos. Porque nós não estamos falando só da dança, e sim como da arte de uma forma geral. E eu não estou falando só da dança no Brasil, não. Né? Sim. Porque você tem pé mais lá fora do que aqui dentro. Né? Sim, porque, tipo assim, eu descobri na minha carreira que, sim, a gente pode viver da arte e da dança também. Contudo, a gente tem que expandir o nosso rádio de conhecimento. Por quê? Porque a gente tem que saber fazer rede social, a gente tem que saber correr atrás de patrocínio, a gente tem que saber falar com pessoas, a gente tem que saber escrever e-mail. Hoje em dia, quem não tem rede social não existe. Exatamente. Está fora do mundo. A gente tem que fazer administração,
né, de tudo que você, no caso, recebe, paga, etc. e tal. Então, toda essa questão contábil, né, por exemplo. Então, você, na verdade, passa a ser um autônomo. E para você ser autônomo, você não é só o responsável pela sua área artística, você é responsável também por essas outras áreas. Uhum. Se você tiver dinheiro para poder pagar os teus parceiros nessas diferentes áreas, tudo bem. Então, você pode ficar dedicado só à sua área artística. Certo. Mas, geralmente, um autônomo, um artista, ele começa do zero, amigo. Né? Então, a gente tem que saber fazer arte. A gente tem que fazer arte gráfica, por exemplo. Tem que fazer a parte contábil. Tem que saber fazer as redes sociais, etc. Então, nem todo artista... Querido, a gente começou no teatro, a gente varria palco. A Exatamente. gente tinha que chegar 4 horas mais cedo no teatro, porque tinha que montar cenário. Exatamente. Carregava o cenário nas Porque costas. você não pode pagar a pessoa para fazer isso. Você próprio tem que saber Terminava fazer. o espetáculo, tinha que desmontar o cenário, porque no dia seguinte tinha infantil mais cedo. Exatamente. A gente tinha que deixar o palco vazio. Então, eu deixo aquele recado para as pessoas. Poder é possível? É. Agora, por favor, pessoal, montem isso ao longo dos anos. Porque antes de eu trabalhar 100% enquanto dançarino, coreógrafo, eu trabalhei, tipo assim, eu me dei 5 anos trabalhando numa firma, 2 dias por semana, fazendo 8 horas por dia, 16 horas por semana, para poder pagar as minhas contas mensais. E os outros dias da semana eu fazia os meus trabalhos de dança. E falei assim, eu não quero me escravizar. Eu não quero escravizar a minha arte. Claro. Eu quero montar de forma muito saudável a minha arte, Sem para que um dia eu possa dizer, agora eu estou autossuficiente economicamente e posso ser um ser autônomo. E eu precisei 5 anos para fazer o meu nome na Europa, mostrar a minha capacidade, etc. e tal. Quando chegou o momento que eu falei assim, agora eu preciso desses 2 dias da firma, eu acho que agora é a hora de ser autônomo 100%, ao pedir minha demissão. Agradeci muitíssimo esses 2 dias de trabalho nessa firma e falei, espero não precisar voltar. Uhum. Entende? Mas vou muito grato por esse tempo que eu fiquei aqui, 5 anos, e acho que agora é a hora. Me despedi, agradeci e segui meu caminho. Já tem mais de 20 anos que eu trabalho de forma autônoma, 100% da dança, da arte. E como é que você percebe as diferenças, né, em termos de Brasil e Europa com relação às oportunidades, com relação à valorização da arte? Eu vou começar com uma coisa muito básica. Eu acho que o básico tem que vir do nosso governo. Seja ele qual for que esteja no momento. Porque, tipo assim, para mim é um plano de governo. É uma consciência de governo para uma nação. E uma consciência de nação, ela não pode ser construída em apenas 4 anos. Tem que ser para muitas gerações. Então, por exemplo, para começar, na Alemanha, que acho que, se eu não me engano, o meu conhecimento é o único país da Europa e talvez, eventualmente, no mundo, ela faz o seguinte... No Brasil, quando você, no caso, tem essa relação empregador e empregado, a firma ela paga tipo 50% do seu plano de saúde e você paga os outros 50%. Você tem um plano de saúde. Você tem os seus atributos que você paga mensalmente. Uhum. Na Alemanha, foi montado o governo, ele montou um órgão para artistas e publicitários. Então, esse órgão, ele toma conta da gente, enquanto artistas e publicitários. Eles pagam 50% desse encargo de plano de saúde, nós pagamos 50% dentro daquilo que nós ganhamos no ano. Então, cada artista ele tem a obrigação de, durante o ano, fazer uma prestação de contas, quanto ele ganha. Aí essa organização pergunta assim, para o ano de 2026, quanto você acha que vai ganhar? Eu vou ganhar 10 mil euros, por exemplo, o valor, 10 mil euros. Ela vai calcular o quanto eu posso pagar mensalmente do meu tributo mensal, e ela vai pagar complemento. Eu ganhei mais durante o ano, eu posso, acho que de repente ter uma grande sorte, um patrocinador, falar, olha, vamos pagar muito mais para você e tudo mais. Aí eu acho que eu vou ganhar tipo 20 mil no final do ano. Eu posso entrar em contato com a empresa, com esse órgão, e falar, olha, eu achei que eram 10, já paguei 5 meses nesse valor, mas estou recebendo agora mais dinheiro, acho que eu ganhar mais. E aí eles fazem um cálculo, eles aumentam durante as próximas parcelas, ou podem, para o ano seguinte, fazer um retroativo do que eu ganhei esse ano. Entendi. Então, só em você já ter essa base, esse episódio, porque plano de saúde a gente precisa, né, amigo? Totalmente, né? Assim, e não é barato, né, amigo? Não é. Aí a gente tem que levantar um pouquinho a nossa bandeira aqui. Nós temos aqui, né, o SUS aqui no Brasil. Sim.
funciona, né? Uhum. Em outros lugares do mundo a gente sabe que a coisa não é assim, não existe. Daí sem levantar bandeira, sem levantar, enfim, nada disso. Mas é uma coisa que, né, que funciona, que socorre, digamos assim. Sim. Mas é extremamente necessário, né? E saber que existe isso, e a gente está falando de Alemanha ou a gente está falando de Alemanha. De Alemanha. De Alemanha. Acho que é o único ou um dos poucos que tem esse sistema para nós, artistas e publicitários. Bacana. Então, isso nos dá uma base muito grande. Então, quer dizer, aí já vem essa preocupação de se ter um subsídio para poder abraçar esta área de profissão, porque a gente sabe que a gente é autônomo, mas não é autônomo comercial. Né? Se a gente ficar doente, quem paga nossas contas? Não. Com certeza. Entende? Acabou. Então, somos autônomos, nós funcionamos, somos autônomos da cultura. Sim. Então, funciona diferente do que você ter uma firma e você ter os seus funcionários. Olha, funcionário, vocês levam o barco adiante, vendo nossos pãezinhos. Hoje eu estou doente, estou em casa, não posso ir. Não existe. Não existe Nós isso. somos linhas de produção de nós mesmos. Exatamente. Operários eternos. Olha que bacana. O que falta, na verdade, para que a dança seja reconhecida, talvez assim, mundialmente, como uma linguagem popular? Para que as pessoas se aproximem realmente da dança e entendam aquilo como cultura. Uma coisa que eu acho muito engraçadinho, é tipo assim, vai lá, Vinícius, dança um pouquinho. Ela mostra o que você sabe. Você não está fazendo... você ganha pouco, mas foi uma coisa, sua paixão de vida. Você escolheu realizar sua paixão. Né? Além da dança, o que mais que você faz para ganhar a vida? Para ganhar a vida, entende? Então, a arte ainda é hoje conhecida de uma forma hobby, paixão. Aí eu pergunto assim, nossa, que triste, né? Você ter a sua profissão e não fazer por paixão. Exatamente. 50 anos da sua vida e você trabalhar sem paixão, só para ganhar fazendo dinheiro. Aquele teatrinho lá. Joia se for legal também assim, mas tipo assim, eu acho que cada um deveria fazer aquilo que tem paixão. Porque aí a gente faz bem, com garra, com gana, entende? Então, assim, a arte, assim como a dança, ela é vista como um hobby, uma paixão. E as pessoas esquecem que para isso, para você ser profissional, você tem que estudar, tem que exercitar, tem que aprender, etc. e tal. E é também um aprendizado pro resto da sua vida. Você vai aprendendo cada dia. Então, acho que a gente tem que aprender dentro da sociedade a dar valor também desde a escola primária, entende? Hoje em dia se fala diferente, né? No meu tempo era escola primária. Eu não vou entrar nem nesse mérito, porque eu sei que houve uma mudança radical aí nessa coisa. Gente, eu tô achando lindo que você tá com essa perna cruzada desde a hora que a gente sentou aqui. Eu queria ter esse preparo físico. Eu já me mexi muito aqui. Eu posso descruzar o cruzado do outro lado. Começa a dar cãibra, enfim. Mas vamos lá. Então, eu acho que é isso. Acho que, tipo assim, eu dou aula, ou dava, hoje em dia pouco em aulas em escolas primárias. Eu dava aulas em escolas primárias. Aí, logo no início, os professores não me conheciam. Eu dava aula dentro do tempo do currículo de hora letiva da parte da manhã. Então, eu dava 2 horas, 1h30, 2 horas aula, numa turma, e depois 2 horas aula numa outra turma. Os professores me recebiam com o maior carinho e tudo mais. E era para uma escola, inclusive, de crianças com alguns problemas cognitivos, etc. e tal. Pá. Aí, no começo, quando eu chegava, eu falava assim, Vinícius, olha, a situação está um pouco complicada, eles estão muito agitados. Até eu falei para ele, olha, se vocês não se comportarem, vocês não vão para a aula do Vinícius. Escutei, obrigado. 1 vez, 2 vezes. Aí na 3ª vez eu falei assim, deixa eu te explicar uma coisinha. Exatamente esses que estão fazendo bastante bagunça, complicando tudo, são esses que nós mais precisamos ter na aula. Porque, na verdade, a nossa aula que eu faço para eles não é uma aula para divertimento. É uma aula educativa. Por quê? Eu preciso que eles aprendam alemão. Por quê? Eles têm que me descrever linguisticamente o que eles falaram, que fizeram. Claro. Então eu vou dizer, eu vou levantar o braço direito e vou contar 1, 2, 3, 4, depois eu vou abaixar o braço direito e vou dizer 1, 2, 3, 4. Então a gente tem que saber falar, se expressar. Eu vou precisar que eles tenham conhecimento matemático espacial, que você vai estar numa sala, eu trabalho com eles, tipo assim, uma folha de papel, qual o formato? Vamos ver aqui na sala, como é que se forma? Qual é a linha diagonal dessa linha aqui no espaço? A gente começa a procurar, ok, vamos botar nossos corpos na diagonal. Então eles aprendem matemática espacial com o próprio corpo vivenciando. Então, a gente tem que saber ter matemática. A gente tem que saber biologia, naturalmente, no primário, o que é braço, o que é mão, que às vezes fala, me mostra a sua mão. Não, estou dizendo a mão. Isso aí tudo é o braço. Qual é o antebraço? Onde estão os dedos?
Aí vamos aprendendo a fazer todo esse reconhecimento, esse mapeamento corporal, né? Então, na verdade, o que eu faço, a minha função é unir esses conhecimentos que esses outros professores ensinam para transformar em dança. E deixa eles mais potentes para quando eles chegarem nas aulas dessas respectivas matérias, terem mais competências de dizer. Entende? Aí os professores começaram a entender como eu dou aula, a pedagogia de aula que eu tenho. Eu digo, porra, não é que faz sentido? Não é uma aula de brincadeira, de diversão. Não. E existe muita coisa, né, nessa relação sua com os alunos que te retroalimenta enquanto artista. Totalmente. Né? Contextualiza isso pra gente, conta pra gente. O que você extrai desses contatos que são riquíssimos, né? Falando com criança, a espontaneidade. Total. A forma não complicada de fazer as coisas, imediata. Sabe? A naturalidade é Herr Vinicius, Herr é senhor em alemão. Um aluno me contou depois do final de semana, cheguei na segunda-feira, ele chegou e falou assim, Herr Vinicius, eu pensei muito no senhor no final de semana. Eu falei assim, é mesmo? Por quê? A minha mãe me pediu para ir ao mercado. Só que tinha que ir rapidinho, porque ela estava precisando de um ingrediente, uma coisa assim. Aí, quando eu saí de casa, eu comecei a pensar, inspira pelo nariz até o estômago e expira pela boca. E fui andando assim, respirando bem, fui e voltei rapidamente. Quando eu cheguei em casa, eu não estava cansado. Cara, assim, rapaz, que bacana. Você aprendeu muita coisa, hein? Exatamente isso. Então, sabe, assim, o saber que as palavras têm poder e que esses baixinhos, como já dizia nossa Xuxa, né? Eles absorvem tanta informação e que transformam isso automaticamente para a vida eternamente. Então, a gente tem cuidado já desde criança, o que a gente fala para as crianças e passa para as crianças. Então, vamos passar coisas boas para as crianças, para que sejam adultos fantásticos, criativos. Essa possibilidade de sensibilidade, de escuta, de troca, de ver que todo mundo é igual. Quando eles me veem a primeira vez, de repente, a pele negra, querem tocar e ver e tudo mais, vem, brinco, daqui a pouco, Vinícius. Acabou o tema da cor. Sou o melhor amigo deles. Sim. Entende? Então, é isso. O que é novo, pode ser admirado, apreciado, mas depois ele passa a ser o dia a dia, Sim. sem qualquer necessidade de entrar mais em pormenores. E eu acho que essa responsabilidade, né, enquanto artistas, de sermos formadores de opinião, né, e de sermos educadores, né, acima de tudo, Exatamente. eu acho que ela não vem com peso. Né? A partir do momento que você tem consciência daquilo que você quer, né, e de que você faz com paixão, que você consegue passar essa paixão, principalmente para crianças, né, que têm uma capacidade de aprendizado gigantesca, eu acho que faz com que a gente se sinta tão bem. Né? Eu acho que essa é a recompensa do artista, né? É ter esse retorno e ter a certeza de que a gente está, além de estar informando, a gente está formando também. Exatamente. Né? E aí esse é o poder da arte, da aprendizagem, da educação. Para mim, arte é educação. Não é fazer arte como consumente de arte para fazer arte, mas sim como educação. E é isso, para mim, a grande parada da coisa. Por isso que eu faço o que eu faço. Conta para mim assim, uma curiosidade de palco que você nunca esqueceu. Aquele momento assim que você diz, meu Deus, eu passei por isso, eu não estou acreditando. Todos nós já passamos, né? Essa é uma excelente pergunta. Sempre tem coisas muito interessantes e engraçadas, né? Imagina você... isso foi em Münster, na cidade onde eu resido há 30 anos, na Alemanha, e eu sempre tenho o cuidado em falar, quando a gente vai começar uma apresentação, eles estão no aquecimento, então eu faço aquecimento com eles, né? Dançarinos, dançarinas, músicos, e a gente estão de meia. E a gente geralmente dança sem meia, né? Só sem calçado. E aí eu falei assim, gente, pelo amor de Deus, prestem atenção para depois, quando começar o espetáculo, vocês tirarem as meias para começar o espetáculo. Tudo bem, claro. Claro, quem vai esquecer uma meia, né? Imagina. Aí eu fui para a técnica, o público começou a entrar no teatro, se sentar e tudo mais, a luz foi apagada, a primeira cena, que é a cena que é tipo assim, o inverno, a gente tentava mostrar um pouquinho desse do inverno, eles todos vestidos de branco, né? A luz bem prateada, aquela coisa assim. Eram 3 músicos. Daqui a pouquinho eu vejo um dos cantores entrando de meia. A sorte, porque a meia era uma meia branca. Sorte? A sorte, nossa. Porque eles estavam de branco. Exatamente. Aí quando os outros que estavam na coxinha viram, ele entrou de meia. E aí... estava em cena e estava cantando maravilhosamente, cantor lírico e tudo mais, né, e tal. Quando ele saiu de cena, que entrou o pessoal, tire essa meia, pelo amor de Deus. Eu esqueci a meia. E você tem equilíbrio para encarar isso na boa? Os anos de experiência te deram esse equilíbrio? Cara, tem que ter, sim, né? Tem que ter. Porque, tipo assim, tem coisas que
eu sempre falo para os meus protagonistas no palco, o erro pode virar um acerto. Sim, com certeza. Não existe erro no palco desde que você não o assuma como um erro. Uhum. Naturalmente, se você de repente escorrega, pá, você vê que a coisa bem... Claro, pode ser, mas mesmo assim, ele pode ser charmoso, esse tom pode ser charmoso. Uhum. Pode passar a ser por 1 minuto, 1 segundo, parte do espetáculo. Com certeza. A dificuldade é quando você tenta esconder erros. Tem Aí hora que não dá. fica deselegante. Tem hora que não dá. Cara, eu presenciei uma situação uma vez que foi o seguinte: tinha um iluminador que estava mexendo lá em cima, nas varas, e tinha uma varanda lá em cima, ele estava andando naquela varanda mexendo, e ele, nessa de mexer, ele levantou uma cortina, ele mexeu na vara de uma cortina que fazia parte do cenário, e era uma cortina pesadíssima, assim. Ele mexeu naquela cortina. Na hora que ele mexeu, a cortina desengatou e caiu no ombro dele. Ele segurou aquilo. Que ele olha para baixo, ele viu a atriz entrando em cena. Jesus. O que ele podia fazer? Nada, só... Absolutamente nada. Sempre... Ele passou 1h20 com aquela cortina. Ele saiu de lá para o hospital, coitado. Ele não mexia mais o braço, ele não mexia o ombro, mas ele não respirava para aquela cortina não cair. Então, assim, a gente tem que se preparar para isso, né? Exatamente. Assim, tem coisas que a gente pode contornar, tem coisas que acontecem, a gente não tem como contornar, tem que conviver, lidar com isso. E isso eu tento, no caso, passar para os meus dançarinos músicos, porque, tipo assim, como eu faço? Eu me tornei um especialista em criar produções num curto espaço de tempo. E fazer com que, nesse curto espaço de tempo, eles tenham uma noção até onde eles podem ir. E quando chegar no palco, ainda ir mais adiante, porque muitas das vezes a gente vai muito mais adiante quando a gente está no palco, em cena. Administrar o caos, né? Sempre. Exatamente. Então, eles aprendem, de alguma forma, a lidar com isso. Isso é muito legal, porque eles saem renovados, eles saem mais experientes, eles saem mais potentes numa situação como essa, né? Mas a gente tenta, no caso, não ter esses tipos de situações no palco, né? Eu sei que ainda está muito cedo para a gente falar sobre isso, né? Óbvio, mas o que você sonha em deixar como contribuição para a dança? Uma boa pergunta. Assim, eu tenho um projeto, como eu falei para vocês, que eu escrevo poesias. E dessas poesias foram 20 poesias. Foi quando eu comemorei 20 anos na Alemanha. Fiz um projeto de filme, filmando poesia por poesia. E o filme em si se chamou Eu Vivo Sonhos, em 3 idiomas. E o bacana, assim, eu sou uma pessoa que, desde meus 15, 16 anos, eu tenho uma filosofia muito clara para mim, onde, assim, eu não projeto os meus sonhos para daqui a muitos anos. Eu penso, quando eu tiver tanto, eu quero ter... Eu tento já começar, mesmo que seja um projeto que se venha acontecer daqui a 10 anos, eu já tento já começar a vivê-lo, já desde hoje. Por isso que o título foi Eu Vivo Sonhos. Então, assim, o meu sonho é poder já estar fazendo o que eu estou fazendo, ou seja, tocando o coração dessa galera fantástica que está participando disso tudo. A gente está criando produções. Então, eu acho que qualquer um que daqui a 50 anos, não sei como é que a tecnologia vai estar, né? Mas o que nós estamos fazendo está sendo gravado. Eu acho que não vai ser queimado. Não se perdem mais. Acho que não se perde mais. Virou 0-1, acabou. Não é? Então acho que eles vão poder olhar e você ver quem era Vinícius, o que ele fez lá. Aí vê espetáculos, assim, sabe? Pegar um livro nosso, folhear e ver o que nós deixamos. De repente, esse meu alunozinho que falou assim, Vinícius, senhor Vinícius, eu, respirei bem, ele contar para os filhos e netos, eu tive um professor de dança que era assim. Eu acho isso que é o bacana. Acho que a eternidade do ser humano está no deixar legados, criar legados. Seja uma mensagem, seja um livro, seja o que for, porque nós não ficamos aqui eternamente. Não é isso? Então, assim, que a passagem de cada um de nós, enquanto seres humanos, sem ter necessidade de ser artista. Todos nós somos artistas, de uma forma geral, ao meu ver, mas fora essa caixinha dos artistas, qualquer um deixa legados. Qualquer um é filho, qualquer um pode ser, de repente, pai, mãe, amigo, etc. e tal. Então, acho que o bacana disso é saber que não precisamos ser pessoas conhecidas, artistas, para deixarmos legados. Todos nós deixamos legados, bons ou ruins. Sem sombra de dúvida. É uma questão de decisão qual tipo de legado você deseja deixar na sua vida. Com certeza. 33 anos de Europa. Sim. O que o Brasil ainda diz para você? O que o Brasil ainda grita para você? O Brasil, assim, eu adoro a descontração brasileira, o sorriso brasileiro. Eu adoro a musicalidade brasileira.
que é múltipla, é infinita. Eu adoro a paisagem, a natureza do Brasil. Assim, não é comparação, Claro, tá? sim, isso Assim, existe. porque é mais bonito. Não, eu sim. adoro o que nós temos aqui. Eu adoro um vatapá. Há muito tempo que eu não como, posso te contar aqui. Puxa. Há muito tempo que eu não como vatapá. A parte da minha mãe familiar é da Bahia, é de Salvador. Eu sou fascinado. Então, eu ia todos os anos, quando criança, para Salvador, Alagoinhas, onde a minha mãe vem, e assim, eu cresci uma vez ao ano, quando eu ia lá, comendo vatapá, acarajé, adoro esse tipo de coisa, né? Assim, como muito raramente. Eu não sei, assim, o Brasil, nós temos, pelo Brasil ser muito jovem, então as pessoas, com todo respeito, eu acho que a alma brasileira, ela me parece uma alma muito jovial. E isso me alegra muito, porque enquanto eu tenho na Alemanha uma alma mais adulta, digamos assim, e que às vezes assim, é um pouco pesada, porque tudo tem que funcionar, tudo tem que ser... Por que você não pensou nisso? Por que não está tão estruturado? Quando vai todo mundo estruturado? Se não tiver isso, a gente não pode fazer aquilo. E aqui não, aqui a gente tem criatividade, tem jeito. Você deve ter sofrido muito no início, né? Não, pelo Para se contrário. adaptar com essa... Não, porque, tipo assim, por exemplo, quando você escreve um e-mail, uma carta em alemão, eles têm uma forma muito concreta de se terminar. Né? Tipo, cordialmente, atenciosamente. Então tem essas formas muito assim. Aí eu perguntei assim um dia, será que eu poderia, assim, atenciosamente com raios solares? Vinícius. Aí a pessoa olha pra minha cara e fala assim, olha, gramaticalmente, não está errado. Não está errado. Só que ninguém faz. Eu falei assim, gente, que bom. Então, a partir de hoje, eu vou ser o primeiro. Ótimo, claro. E assim eu comecei a fazer. E algumas pessoas, depois de um certo tempo, falaram assim, gente, eu comecei a fazer igual a você. Agora eu ponho 1000 abraços cheios de sol. Sabe? Assim, então eles começaram a fantasiar. Assim, porque eu acho que é isso, sabe? Juntar o que nós temos de estrutura, adicionando um toque de humor, de leveza. Claro, descontração. Exatamente. Total. Eu acho que a vida é muito linda, a vida é muito dinâmica, a vida é muito poética. E, assim eu não tenho tempo para perder com essas coisas assim difíceis, sabe? Sim, pesadas. Sim. Não tem tempo para isso. Não dá. Eu acho que o excesso de questionamento é sempre muito complicado, né? O que o Vinícius de hoje, essa pergunta vai se dividir em duas. Opa! O que o Vinícius de hoje diria para o Vinícius de 21 anos? Vinícius, de 21 anos, você foi o cara. Você conseguiu dar os passos certos, na hora certa, com as pessoas certas. Não, aí é o Vinícius de 21 falando para o Vinícius atual. Tá. O que o Vinícius atual, depois de tantos palcos, de tantas cidades, de tantas pessoas, de tantas experiências, diria para o Vinícius que está lá atrás? Sim. O de 33, alguns 33 anos. De 3 anos, diria para o Vinícius de 21. Exatamente isso. Tipo assim, obrigado por você ter acreditado que é possível viver um sonho e realizar um sonho e não tenha saído da sua trilha, mesmo que muitos falassem, morar na Europa, cara, cai na real, você é pobre, você não vai conseguir isso. Fica aqui, teu lugar é aqui. Você acreditou, Vinícius, você correu atrás, trabalhou feito um condenado, mas chegou e está chegando cada vez mais aonde você queria chegar. Parabéns, continue assim no passado, continue assim no presente. Eu acho que o lugar da gente é onde a gente quiser estar, né, cara? Por favor, claro. Não é sempre assim, né? Quer dizer, não é sempre assim. A gente tem nem que sempre é permitido. Né? Mas tipo assim, mesmo que não seja permitido, às vezes tem que ser um pouco ousado. Com certeza, né? Um pouquinho de sal de ousadia, aquele tempero de ousadia, assim, ousadia com muita dignidade, muito respeito, muita educação, entende? Dizer, não houve ainda essa pessoa aí? Eu acho que eu cheguei para poder ocupar esse lugar. Com licença, posso? Bacana. Vamos lá. Bacana. E aguentar as consequências depois, né? Porque elas vêm, né? Exatamente. É uma relação de amor e ódio com todo mundo que está em volta. Responsabilidade. Recebe uma carga de energia tanto positiva quanto não positiva, enfim, essas coisas todas. Vini, você não tem a menor ideia do prazer que foi bater esse papo com você. O prazer que foi ter recebido você aqui nesse primeiro programa do Papo no Set, nessa fase tão bacana que a gente está inaugurando agora. Vou te pedir duas coisas. Primeiro, para
me dizer o que está sendo para você essa experiência do Momentos agora em 2025. Uhum. E segundo, eu vou aproveitar e dizer logo, para você não demorar muito para voltar. Eu vou começar de trás para frente, para depois fazer os agradecimentos a você. Eu sempre falo, nós somos uma potência enquanto pessoas, enquanto seres unitários. Mas o barato da coisa, quando a coisa realmente é completa, quando somos um coletivo. Então, em primeiro lugar, eu agradeço imensamente a minha equipe de coordenação, local, nacional e internacional. Tem várias pessoas atrás de mim, eu não gosto de falar atrás de mim, mas do meu lado. Sim, com certeza. Entende? Que para poder estar aqui também ralaram muito para poder chegar aqui. Que acreditam na minha loucura, sempre falo para eles assim, obrigado por acreditar na minha loucura. Uhum. Que acaba sendo nossa loucura, Exato. construímos um sonho conjuntamente. E o barato de tudo é você realizar um sonho coletivo, né? Agradeço a todas as pessoas e instituições que também acreditam nessa loucura que eu tento passar, criar. Assim, e aí eu digo o nome de 3, 4 organizações, posso? Claro, por favor. Naturalmente, o Sesc, Taguatinga, que nos recebeu, assim, em última hora, porque outras coisas não deram certo, e aí eles falaram assim, não, nós temos aqui uma vaguinha, vamos lá, Vinícius, você já esteve aqui conosco, abraçamos você com muito carinho. Temos 2 embaixadas que fazem muito pela gente, que, como esse Negama aqui se criou na Alemanha e deu a luz do momento na Áustria. Então temos a Embaixada da Alemanha, a Embaixada da Áustria, que estão aí nos apoiando em vários âmbitos. Então a eles agradecemos imensamente por estar aqui. Que mais? Os nossos parceiros imensos nessa edição, por exemplo, de Brasília 2025, o Clube Social Negro, nossa, vestiram a camisa Momentos, estão aí fortes do nosso lado. Do outro lado, a CDF, Brasília. Então, assim, sozinho não somos bastante coisa, mas não somos tudo. Então, eu aproveito esse momento para agradecer a todos eles. Não dá para falar nomes, mas então, instituições. E todas aquelas que, de repente, eu não falei aqui, estão todos aqui na minha cabeça, entende? E, naturalmente, agora você, por nós nos conhecemos, eu tenho essa grande honra de estar no seu programa, iniciando esse pontapé inicial, essa honra. Espero que eu tenha feito bonitinho. Você fez tão bonitinho que você sabe que a gente tem um encontro marcado em março lá em Viena, né? Meu Deus! E você sabe, dia 8 de março a gente vai estar lá, depois eu conto para vocês essa história. Olha. É um projeto bem bacana que está surgindo. E a gente vai ter esse encontro e vai ser bem bacana, e vai ser maravilhoso. A gente vai poder consolidar muita coisa muito positiva daqui para frente, se Deus quiser, e Ele quer com certeza. Mais uma vez, cara, muitíssimo obrigado mesmo. Brigadão mesmo pela tua presença. Brigadão por ter estado com a gente, mesmo, né, não estando 100%, tá com a voz, né, carregadinha, mas deu essa demonstração de amor, de carinho pela arte, por nós, e isso não vai ser esquecido nunca. E para você que ficou aqui com a gente, é o primeiro de uma série, a gente vai trazer muitos papos bacanas aqui ainda pra gente. Fiquem sempre ligados e vou pedir aquele carinho de sempre. Dá um like no vídeo, considera se inscrever no canal se não tiver inscrito ainda, ativa o sininho para receber todas as novidades e a gente se vê no próximo set. Corta!